Existe um gigante silencioso crescendo no Brasil, que é um grupo com mais de 16 milhões de pessoas, maior do que a população inteira do Uruguai e do Paraguai somadas. Esse é um grupo que, segundo o censo de 2022, já é a terceira maior força religiosa do país. Mas aqui está um paradoxo que define bem os nossos tempos. Esse grupo, ele não se vê como um grupo. E o seu nome, o Sem Religião, pode esconder muito mais camadas do que revelar. Quem são essas pessoas sem religião, que se declararam sem religião no censo do IBGE? Eles são todos ateus? São céticos radicais? E o que a ascensão desse gigante silencioso significa para o futuro da fé, da cultura e da política aqui no nosso país? A resposta mais comum e muitas vezes cheias de simplificações é a que eu não quero dar para vocês hoje. Pelo contrário, hoje eu te convido para abrir essa, digamos, caixa preta dos sem religião no Brasil. E para isso eu vou usar a lupa da ciência da religião para ir além dos números e descobrir junto com você as diferentes motivações profundas, as implicações surpreendentes deste fenômeno que está redesenhando a alma brasileira. Então, assim, se você quer entender uma das mais importantes transformações religiosas do nosso tempo, de forma clara, de forma profunda e sem preconceitos, obviamente, você chegou no lugar certo. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião, e este é o canal do Instituto Numinário. A minha missão com você é iluminar a complexidade da experiência religiosa humana. E para que a gente possa continuar nessa jornada, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo e se o meu trabalho ressoa com você, já sabe, considere se tornar um membro do Instituto Numinário, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, antes de mergulhar no porquê, eu acho que a gente precisa entender o quem. O que os dados do IBGE de 2022 nos contam sobre o perfil do grupo dos sem religião no Brasil. Primeiro é a dimensão, né? Eles são 9,3% da população brasileira com 10 ou mais anos, totalizando 16,4 milhões de pessoas. Um outro ponto importante é a demografia, ou seja, é um grupo predominantemente jovem e masculino. A maior concentração está justamente na faixa ali dos 20 aos 24 anos, onde eles chegam a somar 14,3% do total. E, como eu disse, 56,2% deles se declaram homens. E um terceiro ponto que a gente precisa se atentar a esse grupo dos sem religião é justamente a geografia, a distribuição. A maior proporção dos sem religião está ali na região sudeste do país, especialmente no Rio de Janeiro, onde eles chegam a 16,9%. Esses dados, então, já nos dão uma pista fundamental. A gente não está falando de um fenômeno isolado, a gente não está falando de um fenômeno rural, digamos assim. A gente está falando de um movimento profundamente urbano, ligado à juventude e também com facilidade de acesso de informação e novas visões de mundo. Mas esses dados, esse jeitão do sem religião, é apenas o começo, porque a verdadeira riqueza está justamente em a gente compreender que eles não são um grupo monolítico, ou seja, não são um grupo homogêneo. E esse eu acho que é o ponto mais importante da análise que eu quero fazer com vocês aqui. Sem religião é uma categoria de ausência, é um termo guarda-chuva que abriga realidades muito distintas aqui no nosso país. Com base em estudos em sociologia da religião, por exemplo, a gente pode identificar pelo menos 4 grandes tendências dentro desse universo do sem religião. O primeiro subgrupo do sem religião seriam, então, os céticos. Aqui a gente encontra os ateus, que necessariamente negam a existência de divindades
E também a gente encontra os agnósticos, que são aqueles que afirmam ser impossível provar ou negar a existência das divindades. Ou seja, a gente não consegue nem discutir a favor nem contra. Os ateus e agnósticos, os céticos, eles representam, digamos, a face mais conhecida aqui dentro do sem religião. Eles são indivíduos que, através do apelo à razão, do apelo à ciência materialista, empírica, ou até mesmo de uma filosofia, digamos, mais americana, objetiva, eles chegam a uma conclusão de descrença das divindades e, por conseguinte, da religião. Mas a gente também tem outro subgrupo aí dentro do sem religião, viu, gente? Que são os desigrejados. E este talvez pode ser o maior e mais importante subgrupo dentro do sem religião, porque eles são chamados de crente sem pertencimento. Aqueles que acreditam em Deus, acreditam em divindades ou em uma força superior e podem até chegar a rezar, podem fazer orações, rituais. Apesar disso, eles têm uma profunda desconfiança das instituições religiosas. Uma frase que definiria os desigrejados é justamente essa aqui, que eu imagino assim: eu tenho uma fé, mas eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de uma tradição religiosa para exercê-la. Os desigrejados, eles não rompem com o sagrado, mas com a institucionalização do sagrado. Eles, então, são aqueles que são desafiliados de qualquer tradição religiosa, mas mantêm em si uma disposição religiosa. Olha que interessante, os sem religião desigrejados são religiosos à sua própria maneira. E por falar em religiosos à própria maneira, a gente pode pensar num terceiro subgrupo aí dos sem religião, que são aqueles que eu poderia chamar de buscadores. Os buscadores, eles são aqueles que falam assim: eu possuo uma espiritualidade independente de religião, né? Eles representam, então, como os desigrejados, mas agora eles pendem para a palavra, para o termo-chave espiritualidade. Eles representam essa individualização da crença e em uma forma bem mais radical. Bom, eu ousaria dizer que os buscadores ou essas pessoas que dão ênfase na espiritualidade e que dizem não ter religião, eu diria que essa espiritualidade é justamente a religião da contemporaneidade. Mas isso é uma prosa para outro vídeo, porque aqui o que a gente quer entender é que esses buscadores, eles não seguem necessariamente um dogma, mas vão criando as suas próprias sínteses, eles vão criando a sua próprio prato, digamos assim, eles passam pelo buffet religioso das tradições religiosas, vão pegando o ritual de uma tradição, pegam a oração de outra tradição religiosa, pregam práticas de uma outra tradição, vão montando ali, sabe, num buffet mesmo, como se fosse um self-service, e aí misturando meditação budista com conceitos da física quântica, com astrologia, astrologia com psicologia junguiana, e aí vão nas práticas xamânicas e mistura com uma crença em energia cósmica. Enfim, o que significa isso? Significa que para esses sem religião, a autoridade religiosa é transferida para uma autoridade espiritual máxima que cai justamente na sua própria individualidade. E finalmente tem um quarto subgrupo dentro do sem religião que eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre, que é um grupo, um subgrupo para o qual a religião simplesmente não é uma questão relevante. Então, assim, quando o censo, as pessoas lá dos IBGE foram perguntar para eles: olha, eu não tenho religião, não sou ateu, não busco religião nenhuma, não sou desigrejado, eles não são militantes ateus, eles não buscam espiritualidade. Simplesmente a questão de Deus, a questão das divindades, a questão da vida após a morte, ou do propósito cósmico, ou qualquer outra
abordagem religiosa simplesmente não ocupa um lugar central na vida dessas pessoas, que, por sua vez, podem ser guiadas por outras filosofias, podem ser guiadas por outros tipos de éticas, outras dimensões, podem ter o foco na questão mais profissional, nos laços familiares, que suprem essa dimensão que a religião supriria nas outras pessoas religiosas, entendem? Então, assim, gente, compreender essa diversidade dentro do sem religião é uma chave para que a gente não caia nos estereótipos, porque o crescimento do sem religião é muito mais um sintoma da crise das instituições e das tradições religiosas do que outra coisa. Mas é óbvio, a pergunta que fica é por que esse grupo do sem religião estão crescendo tanto nos últimos anos para cá, até atingir esses índices em 2022. E aí eu gostaria de terminar esse vídeo convidando vocês a pensar em pelo menos 3 grandes forças religiosas que explicam ou podem explicar esse fenômeno. Uma primeira força que eu já toquei aqui com vocês é justamente essa tônica, essa ênfase no indivíduo, no sujeito, naquele self principal, sabe? Como eixo espiritual religioso. Porque até então, o que a gente considera como tradição religiosa era herdada, muitas vezes herdada como com sobrenome. Quantas pessoas não se declaravam católicas ou de outra tradição religiosa simplesmente porque quando foram pequenas, quando eram crianças, foram batizadas, ou pelo menos porque, ainda que não pratiquem uma determinada fé, a sua família pratica. Então elas se declaravam enquanto tal. Mas hoje a identidade é vista muito mais como uma construção pessoal. O eu, esse self, esse sujeito, esse indivíduo, com suas experiências, com seus sentimentos, ele começa a tornar-se uma autoridade final para si mesmo. Digamos que o sacerdote de si e da própria fé. Essa é uma primeira força que pode estar aí ajudando no crescimento do sem religião. Mas uma segunda é justamente uma crise de confiança institucional. Uma desconfiança com as instituições religiosas. E essa desconfiança não é apenas só com as igrejas, não, tá? Que é a primeira coisa que pode vir nas nossas cabeças, né? Porque a gente vive uma crise generalizada de confiança nas grandes instituições. A gente vive uma crise de confiança em governos, em partidos, na mídia tradicional. Tá tudo mudando muito rápido, não é mesmo, gente? Então, as religiões, as tradições religiosas institucionalizadas, principalmente com seus escândalos, com as suas dinâmicas de poder, com aqueles dogmas datados, né, percebidos como muitas vezes ultrapassados, que não se encaixam muito nos problemas da contemporaneidade, obviamente essas tradições religiosas institucionalizadas também vão sofrer o impacto de uma onda de ceticismo, de ateísmo, de agnosticismo, mas também de desfiliação para com essa estrutura, entendem? E a terceira força que eu gostaria de pensar aqui junto com vocês é justamente essa pluralidade, esse acesso do mundo digital, porque a internet e a vida urbana, lembra que a gente falou que os sem religião se concentram mais nas áreas urbanizadas do país? A vida urbana expõe as pessoas a um cardápio muito mais infinito de visões de mundo, de encontros de ideias, de percepções, de cosmovisões, de acesso à informação, enfim, o monopólio de sentido que uma paróquia, que uma tradição religiosa ou um grupo religioso ali naquela comunidade tinha, esse monopólio ele acaba sendo quebrado, contestado, ou pelo menos naquele buffet de tradições religiosas, agora os sujeitos e os indivíduos, você pode encontrar mais ali disponível para ver aquela que faz sentido para o seu próprio destino, sua própria vida, certo? Então hoje, por exemplo, com um clique, um jovem de qualquer lugar do Brasil pode acessar
o budismo tibetano, pode acessar a filosofia estoica, pode acessar um debate entre um físico ateu e um teólogo cristão, como a gente vê que está recheado aqui no YouTube desses debates, né? E dão muito ibope, inclusive. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês é que essa pluralidade, esse acesso facilitado à internet, à informação, torna a decisão de uma única verdade muito mais complexa, pluraliza, entende os caminhos e as inclinações religiosas ao ponto de uma pessoa, ainda que religiosa, poder se perceber como sem religião. E a última reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é muito mais profunda e busca tirar um pouquinho do estereótipo que pode cair esse grupo do sem religião. Porque o fenômeno do sem religião não deve ser visto como um vazio espiritual ou como uma crise espiritual, como eu acho que eu já deixei claro aqui para vocês, né? Ele não é o fim, não, da busca humana por sentido, não é o fim de uma busca por transcendência, não é o fim de pertencimentos religiosos. Pelo contrário, o grupo do sem religião, esse fenômeno, é a explosão dessa busca em milhões de direções diferentes, de maneira desinstitucionalizada, não sistemática e muito mais pessoal, inclusive dando margens para ateísmos, ceticismos, enfim, né, que a gente nunca pode desconsiderar. Mas esse fenômeno é a passagem que a gente tinha daquele mapa único que a gente viu no outro vídeo aqui, dos católicos, os cristãos, né, que dominavam quase 100% da população em 1800 e tanto, né, no primeiro censo, e agora é a passagem desse mapa único de uma tradição religiosa hegemônica e obrigatório muitas vezes, agora por uma miríade de buscas individuais, onde cada pessoa se sente responsável por encontrar e traçar o seu próprio caminho religioso barra espiritual, inclusive negar, trilhar essa dimensão na sua própria existência. Então a questão que a existência de 16 milhões de brasileiros sem religião nos coloca não é se a busca pelo sagrado acabou ou se a religião está em crise. Pelo contrário, ao meu ver, a questão é muito mais desafiadora e complexa e eu vou deixar vocês com ela. A questão é a seguinte: nessa nova era e de pluralidade religiosa e mais ainda de uma liberdade radical que as pessoas têm para crer, mas também para não crer em algo, o que é que as pessoas vão fazer dessa liberdade e dessa pluralidade religiosa? É isso que a gente precisa acompanhar nos próximos anos e nas próximas décadas. Vamos ver como que as tendências vão se comportar nos próximos anos, para ver que tipo de mapa da fé individual barra coletiva o Brasil vai continuar a construir a partir daí. E aí? Você se sente representado por esses últimos dados do IBGE? Você é uma pessoa sem religião ou conhece alguma pessoa sem religião? E se sim, você seria o quê? Um desigrejado, um buscador, uma pessoa ateia, agnóstica? Você conhece alguém? E como é que você acha que vai se comportar esse grupo do sem religião a partir dos próximos anos? Desde aqui, desse último censo de 2022. Comenta aqui no vídeo para a gente continuar essa prosa. E não se esquece de seguir o Instituto Numinário e curtir esse vídeo, porque esse movimento está só começando.